Eu falei assim, sim, agora eu vou fazer uma história. Não só por causa da minha vida, mas porque eu quero mostrar para as pessoas que a minha mãe, ela foi uma guerreira, apesar de tudo que aconteceu, nos momentos que ela estava lúcida, ela quis dar o melhor para mim. E assim, olhando para trás, tudo que eu vivi, o que eu sou aqui agora, eu tenho certeza que minha mãe tem orgulho. Eu sou Maria das Graças Batista Cerqueira. Tenho um apelido social que é Eliane. Vim da Bahia, Iaçu, a cidade. Vim com 16 anos. O motivo foi vir para trazer a minha mãe da Bahia para cá. É uma história um pouco não, muito difícil e bem triste. Ela tinha transtorno bipolar esquizofrênica e são vários diagnósticos que os médicos davam, né? E maníaca bipolar, né? E lá na cidade pequena, em Açu, que é na Bahia, ela dava muito trabalho, né? Dava muito trabalho para as pessoas, para a vizinhança, para o prefeito, para todas aquelas pessoas assim, da sociedade. E quando ela ficava doente, ela quebrava tudo, saía perturbando, às vezes corria atrás das crianças, corria atrás das pessoas e provocava algumas pessoas, chegava perto, ficava provocando, que nessas provocações, no surto dela, muitas pessoas batiam, judiava dela. Então a casa própria foi um lema, essa casa. Porque a gente morava em uma casa de barraco lá embaixo, na Rua Nova. Era só barraco, aí pegou fogo lá, queimou tudo nosso. Inclusive o barraco foi embora. Aí a gente ficou morando na casa de um pessoal que deu a casa deles pra gente ficar, até a gente encontrar um lugar pra ficar. A prefeitura indenizar a gente, né? Aí a gente conseguiu essa casa, era só a de baixo. Tava no cru, igual tá aqui, sabe? Não tinha nada. Não tinha piso, era piso grosso, parede. Não tinha janela na casa quando eu vim morar. Então eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos morando com a casa, com a cortina. A janela era um pano, era uma toalha não, uma coberta de... Sabe essas cobertas que foi até doada pela prefeitura? Tem até uma ali, ó. Aí eu coloquei na janela pra fazer de janela. Aí eu fiquei esse bom tempo. Aí nesse tempo eu fiquei grávida da minha primeira filha também. Antes, quando eu tava solteira, que eu não tinha filhos, meu primeiro filho eu tive com 25 anos, né? Então até os 25 anos eu cuidava da minha mãe sozinha. Eu não tinha tanta dificuldade como eu comecei a ter quando eu comecei a ter filho, né? Tinha as dificuldades porque eu não podia sair, eu não podia ir para uma balada, eu não podia sair um fim de semana para ficar fora um dia, porque eu tinha uma responsabilidade de cuidar da minha mãe, de dar o remédio, de ter a certeza que ela tomou o remédio, tudo isso. Então eu nunca tive uma viagem, nunca tive uma viagem, nunca tive uma vida social assim com as pessoas com muito por dias. As pessoas, os jovens saem, né? Eu vou viajar, vamos pra praia. Eu nunca tive isso, né? Porque eu não tive a oportunidade de ter isso. Eu tenho 4. Eu tive um aborto e seria 5, né? Vivo eu tenho 4. Eu ia casar, tava marcado pra casar. E eu perdi porque esse meu ex, ele se envolvia com uma outra mulher, ele vivia com ela antes de mim. E aí ele
se envolveu comigo. Ele ficava lá e ficava cá comigo. E aí eu passei muito nervoso com essa minha gravidez. Ele me desprezava e me humilhava. Aí eu, do nada, tive um aborto. Comecei a ter sangramento, ficar indo pro hospital pra ver o que era. Fiz ultrassom e tudo. É uma jornada muito difícil. Não é fácil não. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que, às vezes você sofre humilhação para poder conseguir o básico, conseguir manter a família, né? Os filhos. Porque eu penso muito nos filhos. Então, tudo pra mim é em torno de fazer pelos meus filhos. Então, você passa por muitas coisas mesmo. O meu primeiro emprego, depois que eu tive minha filha, que eu fui trabalhar no salão de manicure, eu passei muita fome. Eu ia pro salão trabalhar, não tinha comida para levar. As pessoas, os colegas de trabalho iam comer e falavam, vamos almoçar. Era Eliane, né? Chamava de Eliane lá, meu apelido. Aí eu, não vou não. Eu não tô com fome não. Mas eu tava morrendo de fome, mas eu não ia comer. Porque eu não tinha comida para comer. Aí, às vezes eu levava só arroz cozido e deixava todo mundo almoçar para depois eu ir almoçar sozinha. Do pai dos meus filhos, dos meus 2 últimos filhos, eu tive ajuda assim, quando a gente estava morando junto, porque a gente casou, né? A gente estava morando, aí ele me ajudava. Mas porém tinha aquele joga na cara depois, né? Eu fiz isso por sua mãe, você tem que pagar. Isso que eu gastei na casa, isso que eu gastei na casa de repouso, você tem que pagar. E também comecei a sofrer aquela violência doméstica, né? E foi muita coisa. Então eu sustento os meus filhos sozinha, com meu esforço, com o meu trabalho. A única pensão que eu recebo é da menina de 14 anos, é R$200. Que é esse também que me ajuda bastante, os R$200. E a pensão dessas 2 crianças que é desse meu atual casamento, que graças a Deus já estou divorciada, eu não tenho pensão. É a violência doméstica verbal, sabe, aquela psicológica que você começa a sofrer, começa a ficar encurralado, porque as palavras vai te encurralando e você precisa daquele casamento, daquela pessoa, porque ele tem uma estabilidade para poder te ajudar com a deficiência que tinha minha mãe e os filhos. Eu me sentia, sabe quando você não tá se sentindo capaz de levar para frente, de continuar sozinha, porque você tá com 4 filhos, né? 4 filhos, uma senhora que tem problemas mentais, idosa, fraudária, e além disso eu tinha a dificuldade porque a minha mãe, ela era muito teimosa, então eu não conseguia manter ela dentro de casa. Ela adorava ficar na rua, chamar a atenção do povo da rua. Eu fiz tantas mudanças dentro de casa em torno de tentar dar uma melhora, um lugar mais confortável para minha mãe, para evitar os conflitos de rua. E tudo que eu fazia parecia que ia dar certo. Só que na hora que colocava em prática, infelizmente não dava certo. Hoje eu eu comecei na digitação, digitando as famílias, né? Que é a programação de controle. Aí é que a gente digita o nome dos presidentes das famílias. Eu vou. Você pode ir? Posso. Pode com Lili e Maria, então? E agora estamos tendo entrega de cesta, que a gente faz o controle de pegar o nome das famílias para constar se está na lista para receber a cesta nessa data.
E aí a gente faz também o controle no celular, que é um aplicativo para mostrar, para identificar os doadores, né? Que tá doando a cesta para a família. É errado. Vou começar tudo de novo. E aí em seguida as pessoas ouvem a palestra do Gilson e as pessoas saem com você. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, apesar de ter sido, já tá tendo uns 3 a 4 anos aí, que eu me separei, eu tô começando, a minha mãe faleceu vai fazer 2 anos, eu tô começando a reconstruir minha vida agora. Então é como se eu estivesse começando de novo. Eu tô em um processo de renovo, né? Tô num processo de renovo. Às vezes é um pouco difícil, né? Mas eu busco força para poder conseguir. Aí eu tô agora, como tem meu salão, tava com o salão, tive que fechar, infelizmente, porque veio a pandemia. E tô trabalhando agora no Gilson. O Gilson me deu a oportunidade no G10, né, para eu trabalhar lá, para poder ajudar, interagir com o meu trabalho do salão, né, cabeleireira. E eu tô tentando organizar a minha vida. Agora eu tô no processo de reorganizar. Então eu tô construindo aos poucos, escadinha por escadinha. E eu acredito que eu tô conseguindo, porque eu tô bem, graças a Deus, né? Eu tô bem, meus filhos. Meus planos para o futuro é terminar meus estudos, né? Me formar. E escrever. Por isso que no jornal fala que é a redação, o redator do jornal, certo? O responsável pela escrita de lá. Então, agora eu parei de estudar quando eu fiquei grávida com a minha filha agora faz 18 anos, né? Eu fiquei grávida. Aí, desde então, eu fiquei todos esses anos sem estudar. Então, o ano passado, eu retornei a estudar. Inclusive, quando eu estava casada, eu falava que eu queria voltar a estudar e eu não conseguia porque essa pessoa não deixava. Você acredita que quando eu falei que eu queria estudar, que eu corri atrás para fazer matrícula, tratou de me engravidar para eu não estudar, usando sempre o preservativo, só que ele teve a indecência de furar a camisinha para poder me engravidar. Consegui fazer uma faculdade, estudar a fundo o cabelo, né? Na área da beleza. Fazer faculdade na área da beleza. E me esforçar para conseguir um salão onde eu possa também dar emprego para manicure, cabeleireiro, formar uma equipe, né? E levar. Eu quero ter um trabalho assim de alta qualidade, assim, sabe? Um dia eu quero alcançar isso. Eu quero ter condições de dar emprego e ser conhecida profissionalmente, ter um bom estudo de trabalho. Aí abri meu espaço na minha casa. Eu desfiz da minha cozinha, do meu quarto, e juntei tudo lá em um cantinho só, fiz uma cozinha de improviso e coloquei meu salão lá. Então agora eu atendo algumas clientes lá no meu salão. Porque assim, não tá tendo aquele acesso de clientes com frequência, porque é em um lugar que não é bem visado. Tem pessoas que têm preconceito desse lugar, né, da Praça é Nossa. Então, o que eu atendo mesmo é os clientes que eu já tinha aqui, que me procuram e vão lá. Então, eu tô um pouco parada. O que tá me sustentando mesmo é o trabalho lá no Gilson, no G10. Essa vontade de fazer um livro nasceu de toda a trajetória da minha vida, de tudo que eu passei, e além de tudo que eu passava de tristeza, porque a minha vida foi só uma tristeza, foi só desastre. Mas eu também, nesse meio
de todos esses problemas, eu ainda tinha alegria, né? Eu sorria. Eu falaria que, Eliane, que você precisa ter força, focar nos objetivos, na vida futura e focar na sua família, na pessoa que está passando pelo problema também, que ela não sabe o que está fazendo e ela precisa também de ajuda. Você não pode desprezar e, acima de tudo, vigiar e se cuidar. Você precisa se cuidar para que você possa cuidar também dessa pessoa que é a sua mãe, seu irmão, seu tio, ou seja, qualquer um parente ou uma pessoa que você esteja cuidando, que precisa muito de você. Então, você precisa ter força. E para você ter força, você tem que enfrentar. E, infelizmente, a sua vida que você está tendo agora não tem como mudar. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente para mostrar para as pessoas e para você mesmo que você consegue. Dedique naquilo que ame, seja você um exemplo. Quando a idade ser um peso, não dá pra voltar no tempo. Qual é? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Seu sonho. Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho? Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode.